Olá pessoal, tudo bem? O tema da pílula de hoje é Lei de Seguros, aspectos contratuais, risco e prêmio. Bom, do ponto de vista contratual, talvez a dúvida mais comum seja como ficam os clausulados? Haverá liberdade contratual ou não? Isso ainda vai depender, obviamente, da regulamentação, mas em linhas gerais, a lei ela não impede essa liberdade. Todavia, a lei menciona em alguns artigos o termo modelo depositado pela seguradora. Essa expressão, ela remete à ideia de clausulado padronizado ou ao menos daqueles clausulados que são submetidos ao regulador e que ganham, portanto, aquela numeração 15414 ponto. Mas isso não deve significar necessariamente que não existirão seguros sem essa numeração, seguros com a possibilidade de uma maior liberdade contratual que foi conquistada no decorrer dos últimos anos na chamada nova era de produtos inclusive. Então é claro que vai depender da regulamentação, mas não podemos aceitar retrocessos e esperamos sim que a regulamentação seja compatível com os avanços alcançados nos últimos anos. Por outro lado, a lei traz sim algumas regras que remetem a situações em que esse clausulado é depositado no regulador. Então, por exemplo, se nós dermos lá um Ctrl L na legislação, nós vamos encontrar esse termo, modelo, e também a expressão depositado. E aí, qual das questões e como fica essa situação quando este produto for então depositado? Existe lá um dispositivo que menciona que o proponente ele precisa ser cientificado previamente sobre o conteúdo do contrato, que deve ser obrigatoriamente redigido em português. E se isso não acontecer, ou seja, se ele não for cientificado previamente acerca do conteúdo do contrato, então existe ali uma disposição que diz que vai prevalecer o quê? O produto que for depositado de uma forma mais favorável ao proponente. Então, isso significa, a gente vai lá naquela abinha de consulta de produtos no site da SUSEP, procura e coloca aquele número, 15414 ponto, e na hora de consultar, vai prevalecer a versão que for mais favorável a esse segurado, se tiverem diversos produtos naquele momento depositados e não exista menção a nenhum deles na proposta. Então, é esse o sentido da disposição legal nesse tocante. A lei também prevê que se houver divergência entre a garantia delimitada no contrato e aquela prevista no modelo, novamente utilizando essa expressão, modelo do contrato, ou ainda nas notas técnicas e atuariais apresentadas ao regulador, prevalecerá o texto mais favorável ao segurado. Então, é nesse sentido que o termo modelo é empregado na lei e que o termo é feito de acordo com a questão do depósito no regulador. Mas isso não significa necessariamente, repito, que não poderá existir uma regulamentação que converse com os avanços regulatórios obtidos até o momento no sentido de propiciar a possibilidade de clausulados mais modernos com uma liberdade contratual maior. Aliás, a própria expressão e a terminologia clausulado nem é a mais adequada atualmente na medida em que nós falamos em termos e condições contratuais do seguro, especialmente para grandes riscos, que avançou bastante em termos de redação e de liberdade contratual, contratos paritários nos últimos anos, inclusive. O que deve demandar uma reflexão um pouco mais aprofundada é um dispositivo da lei que determina o seguinte: os critérios comerciais e técnicos de subscrição ou aceitação de riscos devem promover a solidariedade e o desenvolvimento econômico-social, sendo vedadas políticas técnicas e comerciais conduzentes à discriminação ou prejudiciais à livre iniciativa empresarial. Então, em um primeiro momento, a leitura desse dispositivo, ela remete um pouco à sigla tão conhecida e aos critérios de ASG, então ambiental, social e governança. Mas não está muito claro até que ponto a lei objetiva a tutela desses requisitos ou se, na verdade, esse dispositivo acaba sim interferindo na liberdade contratual
e na livre iniciativa. Portanto, é mais um aspecto que revela a importância do processo de interpretação dessa lei para que não haja nenhum retrocesso nas conquistas até então. Passando agora para alguns aspectos referentes à formação e duração do contrato, prova do contrato e interpretação do contrato, vale dizer que a proposta do seguro, ela continua podendo ser feita tanto diretamente pelo segurado quanto pelo intermédio do seu corretor. A lei ela prevê que essa proposta ela não exige forma escrita e que o pedido de cotação à seguradora ele não equivale à proposta, porém as informações prestadas pelas partes e pelos intermediários integram sim um contrato. Então esse ponto revela como é importante, então, a postura e o papel do corretor de seguros nesse momento de formação do contrato. Então, aqui há uma mudança relevante do ponto de vista de formação do contrato. Além disso, recebida a proposta, a seguradora ela terá o prazo máximo de 25 dias para cientificar a sua recusa ao proponente de forma justificada. E a prova do contrato? Bom, contrato de seguro, diz a lei, prova-se por todos os meios em direito admitidos, sendo vedada a prova exclusivamente testemunhal. Também existe uma disposição específica determinando que a seguradora deverá alertar o segurado sobre quais são as informações relevantes a serem prestadas na formação do contrato. Aqui, embora a obrigação esteja direcionada para a seguradora, nós bem sabemos que nesse momento de formação do contrato, quem está ali na ponta é o corretor de seguros. Portanto, mais um aspecto em que ressalta a relevância do papel do corretor de seguros. As regras sobre perda de direitos, exclusão, prejuízos e riscos, assim como as imposições de obrigações e restrição de direitos, devem ser redigidas de forma clara, compreensível e colocadas em destaque, diz a lei, sob pena de nulidade. Também serão nulas as cláusulas redigidas em idioma estrangeiro ou que se limitem a referir-se a regras de uso internacional. Esse ponto ele é de extrema atenção, especialmente quando nós lembramos de cláusulas importadas do direito estrangeiro e cláusulas que remetem à legislação internacional, como são cláusulas tão comumente utilizadas de embargos ou sanções. Um ponto importante é que o contrato de seguro ele segue pautado na boa-fé. Porém, aqui destaca-se uma curiosidade. Aquela expressão tão conhecida e comumente utilizada no Código Civil e repetida nas diversas decisões judiciais e no dia a dia dos operadores de direito e que atuam no setor de seguros, de que o contrato de seguro ele é pautado na mais estrita boa-fé, esse termo, estrita boa-fé, ele não consta na lei. Mas isso não significa que o contrato de seguro não deve ser pautado na boa-fé. Ao contrário, em diversas passagens, a lei sim remete à boa-fé no contrato de seguro, embora tenha retirado a expressão estrita boa-fé. Então, aqui é um ponto importante, mas que o contrato de seguro deve sim continuar privilegiando a boa-fé e a condição da confiança na conduta do segurado. Aqui a diferença é que existe uma distinção em relação a condutas dolosas e a condutas culposas por parte do segurado relacionado ali a aspectos contratuais. E também uma questão relevante na mudança do agravamento do risco. Então, também nessa dinâmica do agravamento do risco, se verifica uma tutela maior aqui para o segurado e um conceito novo do que seria esse agravamento do risco. Então, nos termos da lei, nós temos uma disposição que menciona: será relevante o agravamento que conduza ao aumento significativo e continuado da probabilidade da realização do risco descrito no questionário de avaliação de risco ou da severidade dos efeitos de tal realização. Ora, o que será relevante, então, nesses termos? Eu não sei. Provavelmente, a cada caso concreto, vai caber ao judiciário essa definição. Nem mesmo o legislador aqui definiu. A definição ela é
contempla justamente o que pode vir a gerar uma maior judicialização para que esses casos sejam encaixados, então, como agravamento relevante do risco. E aí existe toda uma dinâmica que envolve a comunicação do segurado à seguradora acerca desse agravamento. E as consequências, por conseguinte, elas vão ser diferentes se a ausência da comunicação for decorrente de dolo ou se essa ausência de comunicação nesse agravamento for decorrente de culpa. Então, se for decorrente de dolo, ou seja, se ele tiver uma real intenção, e a gente sabe que a intenção é super difícil de provar, né? Inclusive questões envolvendo fraudes e outras, mas nesse caso, se a ausência de comunicação for por dolo, o segurado perde então a garantia. Se a ausência de comunicação for por culpa, esse segurado ele fica então obrigado a pagar a diferença de prêmio apurado. Portanto, a lei, em diversos momentos, ela diferencia essa conduta culposa da conduta dolosa do segurado. Mas e a falta de pagamento do prêmio? Ela também segue essa dinâmica de dolo ou culpa? Ora, aqui é um pouquinho diferente. A lei não traz essa conduta do porquê que o segurado não pagou o prêmio, mas a lei, ela privilegia o contrato do seguro, ou seja, a manutenção dessa relação contratual. Então, ela parte da premissa de que esse segurado, ele quer pagar esse prêmio e, por isso, ele precisa ser instado a pagar antes do contrato de seguro ser suspenso ou antes dele ser resolvido. Então, nesse sentido, a lei ela chancela a súmula 616 do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e ela cria uma dinâmica obrigatória legal de necessária notificação ao segurado. Aqui, nesse ponto, a lei perdeu a chance de conversar com alguns outros seguros em que essa dinâmica não se aplica. Um exemplo é o caso do seguro garantia, em que o não pagamento do prêmio ele não é oponível ao segurado, na medida em que quem paga esse prêmio é o tomador. Então, esse capítulo, nesse tocante, ele fica um pouco descasado com relação ao seguro garantia, por exemplo. Então, isso ressalta, obviamente, a importância do processo de interpretação da lei nos próximos anos para outros ramos, inclusive. Enfim, são diversos os temas, mas até para não os cansar, eu vou ficando por aqui e espero vocês, então, na Pílula 4. Obrigada e um grande abraço!